Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos ao canal. Aqui vamos dar continuidade à resolução de questões envolvendo a Lei da Improbidade Administrativa, a Lei 8429. Lembro que já estamos no terceiro vídeo sobre o tema. Peço, por gentileza, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ser notificado de novos vídeos e fiquem até o final. Vamos às questões. Questão 1. Para ser celebrado, o acordo de não persecução civil dependerá, cumulativamente, da oitiva do ente lesado, da aprovação do órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao juizamento da ação, e da homologação judicial. Certo ou errado? Então, para que seja celebrado esse acordo, o acordo de não persecução civil ou civil, a necessidade de preenchimento cumulativo desses três requisitos, da oitiva do ente lesado, da aprovação do órgão revisor do Ministério Público, caso seja anterior ao juizamento da ação, e da necessidade também do preenchimento do requisito da homologação judicial nesse acordo. O que vocês acham, certo ou errado? Vamos à resposta? A resposta está certa, né? Conforme artigo 17b, parágrafo 3º da LIA. A necessidade de ser cumulados, né, esses três requisitos, conforme propriamente expressa na lei, né, a celebração do acordo a que se refere ao caput, né, o acordo de não persecução civil, dependerá cumulativamente, né, da oitiva do ente federado lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação, da aprovação no prazo aqui, né, por um prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao juizamento da ação, e de homologação, independente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Perfeito? Então, está certa a nossa questão. Perfeito? Podemos continuar. Questão 2. O acordo de não persecução civil, nos termos da Lei 8429 de 92, alterada pela Lei 14.230 de 2021, poderá ser celebrado desde que o demandado assuma o compromisso de integral ressarcimento do dano, sendo que, no caso de descumprimento, ficará obrigado a pagar multa civil de até 10 vezes o valor do dano. Certo ou errado? Aqui, então, está na questão, no enunciado, né, dizendo que o acordo pode ser celebrado desde que o demandado assuma o compromisso de integral ressarcimento do dano e que, caso ele descumpra, ele ficará obrigado a pagar uma multa de até 10 vezes o valor do dano. Certo ou errado? O que vocês acham? Vamos à resposta? A resposta está errada, né? Por quê? Porque essa multa aqui de 10 vezes o valor do dano não está prevista na Lei 8429, nem mesmo na sua alteração. Não que isso não possa ser ajustado dentro do acordo que seja feito. No entanto, isso não está como uma condição, um requisito previsto na lei de improbidade administrativa. Portanto, existe sim, né, caso uma previsão aqui na lei, no parágrafo 7º do artigo 17b, que caso haja o descumprimento do acordo pelo compromissário, né, o compromissário, né, o demandado, o investigado, ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos. Perfeito? Mas não que esteja prevista a multa de 10 vezes o valor do dano na lei. Né? Perfeito? Podemos seguir. Questão 3. De acordo com a Lei 8429, é vedado o ajuizamento de ação por improbidade administrativa para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Certo ou errado? Então, não se pode propor ação de improbidade administrativa para o controle de legalidade das políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos? O que vocês acham? Certo ou errado? Vamos à resposta? A resposta está certa, pessoal. Conforme artigo 17d da LIA, a ação por improbidade administrativa repressiva de caráter sancionatório destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei, destinadas à aplicação de sanções de caráter pessoal, aqui, né, previstas nessa lei, e não constitui ação civil. Né? É interessante aqui, né, que ali então não se prevê, né, é vedado, né, está exposto aqui, que é vedado o seu julgamento para o controle da legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. É que existem outros instrumentos, na verdade, né, como a ação civil pública, né, e a ação popular. Existem outros instrumentos para que se proteja o patrimônio público e social, por exemplo, e o meio ambiente, e os interesses de forma geral, os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Perfeito? Acho que está claro aqui, né? Mas é bom, porque isso aqui pode ser considerado uma pegadinha, né? Porque muito se tem esse senso comum de que a ação por improbidade administrativa ela é feita para o controle da legalidade das políticas públicas, né? E para o patrimônio do público social, principalmente. Perfeito? Então tem que ficar muito atento aqui para os candidatos A que vão prestar provas de concurso
público. Perfeito? Vamos seguindo. Questão 4. A Lei 8.429 de 92 prevê que o juiz poderá autorizar o parcelamento em até parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática da improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. A alternativa que preenche corretamente a lacuna é A12, B20, C36, D48 e 60. Então, em até quantas parcelas mensais o juiz poderá parcelar o débito caso a parte, né, a parte ré demonstre incapacidade financeira de saldá-lo de imediato? A, B, C, D ou E? Vamos à resposta? A resposta é a letra D, né? Conforme artigo 18, parágrafo 4º da LIA. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais, que deve ser corrigidas monetariamente, né? Caso o réu demonstre incapacidade financeira de saldá-lo. Então, o réu deve comprovar essa incapacidade financeira, né, de saldar o débito decorrente da condenação. Ok? Próxima questão. Questão 5. No caso de unificação de sanções decorrentes de condenação em ação de improbidade administrativa, a Lei 8.429 prevê que as sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de anos. A alternativa que preenche corretamente a lacuna é A, 12 anos, B, 20 anos, C, 36 anos, D, 48 anos e 60 anos. Qual a resposta? O que vocês acham? A, B, C, D ou E? Vamos à resposta? A resposta é a letra B, né? Conforme artigo 18A, parágrafo único da LIA. São 20 anos, né? As sanções de suspensão, né, de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Perfeito? Essa é a resposta correta, 20 anos, né? No caso de unificação das sanções, né? E especificamente aqui a lei prevê, né, que em relação às sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público. Podemos seguir. Questão 6. Em caso de um munícipe representar por ato de improbidade contra o prefeito de sua cidade, mesmo sabendo que este é inocente, o munícipe estará praticando infração penal com pena de reclusão. Certo ou errado? O que vocês acham? Caso, né, um munícipe represente contra um prefeito por ato de improbidade, sabendo que ele é inocente, ele estará praticando um crime, uma infração penal, e a pena será de reclusão? Certo ou errado? Vamos à resposta? Errado, né? A pena será de detenção, conforme o artigo 19 da lei. É pena de detenção, né? Que constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 a 10 meses em multa. Perfeito? Seguindo. Questão 7. Acerca de agentes públicos e servidores públicos, julgue o item subsequente. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do servidor acusado da improbidade administrativa só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, não podendo, assim, ser o agente público afastado do seu cargo, emprego ou função durante a instrução processual. Certo ou errado? O que vocês acham? Durante a instrução processual, o agente público pode ser afastado do seu cargo, emprego ou função? O que vocês acham? Vamos à resposta? Resposta errada, né? A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso é o que diz o artigo 20 da LIA. No entanto, em seu parágrafo 1º, a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento, né, prévio, então, né, do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária em instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Então, previamente, né, antes da condenação, ele pode ser afastado. No entanto, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam após o trânsito em julgado. No entanto, nada impede que haja o afastamento caso a autoridade judicial entenda que são preenchidas as condições necessárias para tanto. Ok? Vamos seguindo. Questão 8. De acordo com a Lei 8.429 de 92, a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Tal afastamento será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Certo ou errado? O que vocês acham? O afastamento será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, nos casos de afastamento prévio. Isso também foi matéria, né, da questão anterior. O que vocês acham? Esse afastamento prévio será de até 90 dias?
e prorrogáveis uma única vez, por igual prazo, então no máximo de 180 dias? Está certo ou errado? Vamos à questão, vamos à resposta. Está certo, né? Conforme o artigo 20, parágrafo 2º da LIA, é de 90 dias. O afastamento previsto no parágrafo 1º, né, desse artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Também uma alteração aqui incluída pela lei, né, de 14.230 de 2021, a lei recente que alterou a lei de improbidade administrativa. Vamos à próxima questão. A Lei 8.429 de 92 dispõe que a aplicação das sanções previstas na referida lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, porém está condicionada à aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas competente. O que vocês acham? Certo ou errado? Se a aplicação das sanções previstas na Lei 8.429, na Lei da Improbidade Administrativa, ela está condicionada à aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas competente. O que vocês acham? Evidentemente errado, né, pessoal? É o que dispõe aqui o artigo 21 da LIA, que a aplicação das sanções previstas na lei, né, ela independe da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, né? Ela não tem necessidade de que ocorra de fato a dano ao patrimônio público, salvo quando a pena, né, de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10, né, que é causar lesão ao erário, e independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas ou Conselho de Contas, o que faz a nossa questão evidentemente errada. Podemos dar sequência. Questão 10. As sentenças civis e penais não produzirão efeitos em relação à ação da improbidade, mesmo quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Segundo o que dispõe a Lei 8.429 de 92, a alternativa está certa ou errada? O que vocês acham? As sentenças civis e penais não produzirão efeitos em relação à ação da improbidade, mesmo quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria? Certo ou errada a questão? Vamos à resposta? Errada, né? Conforme o artigo 21, parágrafo 3º da LIA. As sentenças civis e penais produzirão, sim, né, efeitos em relação à ação da improbidade, quando concluírem pela inexistência, né, pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Portanto, né, caso seja ação civil ou penal, conclua pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria, não poderá se dar andamento, né, ou mesmo apresentar a ação, né, oferecer a ação de improbidade administrativa, porque já se comprovou, né, na sentença civil ou penal que há inexistência da conduta e bem como a negativa da autoria. Portanto, as tais sentenças produzirão, sim, efeitos em relação à improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Seguindo, a Lei 8.429 dispõe que a ação para a aplicação das sanções previstas na referida lei prescreve em contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. A alternativa que preenche corretamente a lacuna é A, 2 anos, B, 4 anos, C, 5 anos, D, 8 anos e 10 anos. Os atos de improbidade administrativa prescrevem quantos anos? 2 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos. O que vocês acham? São, vamos à resposta, 8 anos, né? Conforme artigo 23 ali. A prescrição ocorre em 8 anos. A ação para aplicação, né? A ação para aplicação, ou seja, a ação de improbidade, né? Para a aplicação das sanções previstas na lei, prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, né? Ou no caso da infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Perfeito? Podemos seguir. Questão 12. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para a apuração dos ilícitos referidos na Lei 8.429 suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Certo ou errado? A instalação de inquérito civil ou de processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional por 180 dias corridos? Ele recomeça a correr após a sua conclusão ou quando esgotado o prazo de suspensão, caso ele não tenha sido concluído? O que vocês acham? Certo ou errado? Vamos à resposta? Certo, né, pessoal? Conforme o artigo 23, parágrafo 1º da LIA. A instalação de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. É o que dispõe a lei. Vamos continuando. Questão 13.
De acordo com a Lei nº 8429, o inquérito civil para a apuração do ato da improbidade será concluído no prazo de 365 dias úteis, prorrogável pelo tempo necessário, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Certo ou errado? O que vocês acham? O inquérito civil para a apuração dos atos da improbidade, ele tem prazo de 365 dias úteis, prorrogável pelo tempo necessário, mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial. O que vocês acham? Certo ou errado? Evidentemente errado, né? Conforme o artigo 23, parágrafo 2º da LIA, o prazo de conclusão do IC é de 365 dias, né, em dias corridos, né, e não úteis, conforme estava na questão, prorrogável uma única vez, e não pelo tempo necessário. Conforme a gente dispõe aqui, né, o artigo 23, parágrafo 2º, que o inquérito civil para a apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos e não úteis, prorrogável uma única vez, e não pelo tempo necessário. Perfeito? Vamos dando continuidade. Questão 14. A Lei 8429 não prevê como causa de interrupção do prazo de prescrição para a proposição de ação de improbidade administrativa a. O ajuizamento da ação de improbidade administrativa. B. A publicação da sentença condenatória. C. A publicação de decisão ou acordo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. D. A publicação de acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Contas competente. O que vocês acham? Quais dessas alternativas abaixo a Lei 8429 de 92 não prevê como causa de interrupção do prazo de prescrição para a proposição de ação de improbidade administrativa? Vamos à resposta? Resposta à letra D, né? Conforme dispõe aqui o artigo 23, parágrafo 4º da LIA, não há previsão de que a decisão do Tribunal de Contas interrompa a prescrição de improbidade. E sim, aqui estão os casos, né, que interrompe-se, né, o prazo de prescrição. Né? O prazo de prescrição, como já mencionado, é bom fixar, né, são 8 anos. Os casos que interrompem, né, ou seja, que passam a começar a contar o prazo do início, os casos aqui de ajuizamento da ação de improbidade administrativa, né, a publicação da sentença condenatória, né, a publicação da decisão de acordo do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência, a publicação da decisão de acordo no Superior Tribunal de Justiça, né, que confirma o acordo condenatório ou reforma o acordo de improcedência, e bem como a publicação da decisão ou acordo do Supremo Tribunal Federal que confirma o acordo condenatório ou que reforma o acordo de improcedência. Perfeito? Esses são os casos aqui de interrupção do prazo de prescrição das ações para a proposição, né, das ações de improbidade administrativa. Seguindo. Questão 15. Caso haja a interrupção da prescrição em ação de improbidade administrativa, de acordo com a Lei nº 8429 de 92, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto para a prescrição. Certo ou errado? O que vocês acham? Caso haja interrupção, a contagem do novo prazo será pela metade do prazo previsto originalmente para a prescrição? Certo ou errado? O que vocês acham? Resposta: está certo, né? Conforme o artigo 23, parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo, que o previsto no caput é 8 anos. Então, logicamente, o prazo recomeça a correr no total, né, do prazo de 4 anos, já que é a metade do prazo previsto para a prescrição, que é de 8. Até o legislador aqui podia ter colocado, né, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção com prazo de 4 anos, mas ele coloca aqui de uma forma meio atravessada, né, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo, né, que prescreve em 8 anos, mas a interpretação aqui que leva-se é de que o novo prazo, né, de prescrição será de 4 anos, já que é metade do prazo previsto no caput, que é de 8 anos. Perfeito? Questão 16. Nas ações e nos acordos regidos pela Lei 8429 de 92, haverá adiantamento de custas, de preparo de emolumentos de honorários, periciais e de quaisquer outras despesas, caso seja requerido pelo Ministério Público. Certo ou errado? Poderá haver esse adiantamento de custas, de preparo de emolumentos e outros, caso seja requerido pelo Ministério Público? Certo ou errado? Vamos à resposta? Errado, né? Nas ações de improbidade administrativa, não se prevê, né? Se prevê que não haverá, né? Se prevê que não haverá adiantamento de custas, de preparo de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Então, a questão aqui está evidentemente errada, né? Não se pode exigir adiantamento de custas alguma, tá? De preparo de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Perfeito? É o que dispõe expressamente a lei no seu artigo 23b. Vamos seguindo?
Questão 17. Com base no disposto na Lei 8.429, que trata da improbidade administrativa, e no entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, é correto afirmar que uma autoridade pública pode nomear para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada, na administração pública, direta ou indireta, sem que se considere tal prática nepotismo, ou seu A, bisneto, B, sogro, C, cunhado, D, primo e sobrinho. O que vocês acham? A autoridade pública pode nomear qual desses parentes aqui sem que se considere prática de nepotismo? Vamos à resposta? B, né? D, né? Primo. Já que seria um parente aqui, né? Grau de parentesco de quarto grau. Todos os outros, né? Estão dentro da linha limítica de terceiro grau, né? Ainda que seja da linha por afinidade sogro e cunhado, né? E sobrinho ou bisneto, eles estão ainda dentro da linha de terceiro grau, né? Aqui na resposta, né, conforme a súmula vinculante 13 do STF, dispõe que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, né, até o terceiro grau, inclusive a autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão, de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos Federados dos municípios, compreendido o ajuste de designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, o limite aqui é terceiro grau, né? E como o primo é quarto grau, sobrinho é terceiro grau, cunhado é segundo grau, sogro é primeiro grau, bisneto é terceiro grau. Aqui relações de afinidade, sogro e cunhado afinidade, né? Aqui linha reta, bisneto e sobrinho também linha. Aqui a linha é colateral, né? Sobrinho já é colateral. Mas todos ainda estão nessa faixa limite de terceiro grau, então seriam considerados como prática de nepotismo, com possibilidade de investigação, portanto. Né? Também está previsto aqui na própria Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Improbidade Administrativa, inciso 11, né, do artigo 11, o mesmo aspecto aqui definido, né, pela súmula 13 do STF, que é o terceiro grau. Né? Até o limite de terceiro grau não se pode nomear parente, perfeito? Seja em linha reta, colateral ou por afinidade. Perfeito? Essa é a resposta, é a letra D. Primo. Primo pode se nomear para cargo público e não será considerado como nepotismo. Vamos dando sequência. Questão 18. Segundo o entendimento do STJ, a absolvição na ação da improbidade administrativa, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida, esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal. Certo ou errado? Aqui uma questão de improbidade administrativa e quais suas consequências, né, na absolvição da improbidade administrativa. Até entrando numa seara penal também, né, a questão aqui ela foge um pouco apenas do tema improbidade administrativa e indo para a seara penal, mas é importante trazer aqui porque muitas vezes em concursos de nível mais elevado, né, pode-se questionar esse entendimento jurisprudencial. Portanto, é interessante trazer aqui. O que vocês acham? Né? A absolvição na ação de improbidade administrativa, em virtude de ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida, esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal? O que vocês acham? Certo ou errado? Certo, né, pessoal? Conforme o entendimento do STJ, do nosso Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a absolvição na ação de improbidade administrativa, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida, esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal. É um julgado aqui recente, relativamente recente, de março desse ano. Perfeito? Por isso que cabe trazer aqui, né, pela atualização dessas informações. Vamos seguindo. Questão 19. De acordo com a Lei da Improbidade Administrativa, o poder público poderá oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos da improbidade administrativa. Certo ou errado? O que vocês acham? O poder público poderá oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos da improbidade administrativa? O que vocês acham? Vamos à resposta. A resposta está errada, né? Uma palavra aqui que deveria ser deverá, né? E não poderá, conforme artigo 23A da linha. É dever e não apenas uma facultatividade, né? É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Portanto, é um dever, né? O dever deve oferecer essa capacitação contínua a tais agentes públicos e políticos. Feito? Podemos seguir? Questão 20. A Lei 8.429 dispõe expressamente que os atos que ensejem enriquecimento ilícito envolvendo recursos públicos dos partidos políticos serão responsabilizados nos termos da Lei 9096 de 95, a Lei dos Partidos Políticos. Certo ou errado? O que vocês acham? Caso haja enriquecimento ilícito, né, ato envolvendo enriquecimento ilícito, envolvendo recurso público de partido político,
serão responsabilizados nos termos da Lei 90/96, Lei dos Partidos Políticos. Isso está expressamente previsto na Lei de Improbidade Administrativa? Certo ou errado? Vamos à resposta? Certo, pessoal. Conforme aqui, artigo 23C da LIA, atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 90/96 de 95, a lei dos partidos políticos, né? Conforme a alteração prevista aqui na Lei 14.230 de 2021. Perfeito? Vamos seguindo. Então chegamos ao fim de mais uma jornada. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Nos comentários abaixo, indiquem para quais leis ou área do direito você gostaria que houvesse novas questões. Agradeço por terem acompanhado até aqui, boa sorte, fiquem todos com Deus e até a próxima.